Literatura russa de novo aqui no Livrada. Quem tava com saudade? Quando foi a última vez que a gente fez resenha de literatura russa, cara? Mayakovsky. Mayakovsky? Que Mayakovsky? A gente falou de Mayakovsky aqui, cara? Sobre isso. Não, faz 3 anos, não, a gente falou de literatura russa aqui desde então. Não, não é possível. Livro de hoje, O Rei Lear da Steppe Ivan Turgenev, também conhecido como O Gigante Karloff, né? Que até então essa era a edição vigente no Brasil, né? Pelo Clube do Livro, edição de 68. Categoria Meu Livro Empoeirado e Detonado, do Desafio Livrada. E era essa tradução que a gente tinha até a Jéssica Farjado fazer essa tradução aqui. Acho que é para a tese de doutorado dela na USP. Não sei se é doutorado ou se é mensagem, acho que é doutorado. Então eu li esse livro em 3 edições. Nesse livro e na tese dela da USP, né, que eu baixei para ler. Então acho que tem vários lugares ali. Inclusive gostei muito de ler a tese dela, a tese da Jéssica. Gostei bastante dos pontos que ela colocou ali e tal. E, bom, vou tentar fazer um resumo aqui e falar um breve comentário sobre esse livrinho pequenininho, mas muito divertido, que o Turgenev lançou para fazer a sua versão do Shakespeare, né? O Turgenev já tinha lançado um conto, né, que era que está no Memórias de um Caçador, que é o Hamlet no distrito de Sgritch, e esse livro aqui foi lançado, acho que coisa de 5 anos depois que o Leskov lançou o Lady Macbeth do distrito de Mtsensk, né? Ou seja, são essas versões locais, né, do Shakespeare, né? Considerado desde sempre, né, desde a sua época, um gigante aí da literatura, né? Inclusive por esses caras que são gigantes pra gente hoje, né? Muito bacana isso, né? Tipo, Shakespeare é o ídolo do seu ídolo, assim, né? É tipo Gary Lee pro Les Claypool, assim, né? O Les Claypool é meu ídolo no baixo, mas o ídolo do baixo dele é o baixista do Rush. Então é sempre divertido ver essas coisas, né? Os caras que a gente é fãzão também tem ídolos. Cara, o Rei Lear da Steppe vai colocar como personagem central um cara que é o Gigante Karloff, né? Que aqui está escrito Karloff, né? Mas é aquele K aspirado. Tá, uma breve lição de transliteração russa para vocês, gente. Toda vez que vocês veem um nome russo que tem K e H logo depois, tipo Chekhov, que tem um H entre o K e o O, isso não faz o menor sentido para o português, mas isso é uma regra da transliteração internacional. É para você fazer um som de H aspirado, né? Então não tem esse K. Então o Chekhov é Chekhov, né? Ou, enfim, Chekhov. E o Gigante Karloff, na verdade, é o Gigante Harlov, né? Então, só para vocês saberem que é assim que se lê a parada. Mas assim, cara, quer falar Chekhov, pode falar Chekhov, enfim, foda-se. O Gigante Karloff, que aqui eu acho que eu gostei mais da transliteração que a Jéssica fez, que é que eu acho que está mais em consonância com aquilo que a gente entende hoje, né, da transliteração brasileira, que é o Martin Petrovich Harlov. Esse cara ele é descrito, ele é o Rei Lear da história, tá? Então ele é um cara grandão, todo orgulhoso de si, como é o Rei Lear mesmo, né, da Bretanha. E ele tem 2 filhas, né, a Evlampia e a Anna, se eu não me engano. E ele sente que a morte está chegando e ele resolve fazer em vida ainda uma partilha da propriedade dele, né, dos bens dele para as 2 filhas. Tá? Isso quem conta é um protagonista, tá? um narrador em primeira pessoa que é amigo dele e principalmente é filho de uma benfeitora do gigante Harlov, que é... putz, esqueci o nome dela, cara. A Natália. Que era vizinha dele, né, etc. E parece que ela salvou a vida dele muito tempo atrás, né, impediu a carruagem dele de cair em algum lugar, e ele é super grato a ela por isso. E o narrador em questão, ele tem 15 anos e ele conta essa história pra gente a partir de uma roda de conversa com alguns amigos, né. Então começa aqui com um recurso, que inclusive aprendi isso na tese da Jéssica, né, então sempre muito legal
aprender com os acadêmicos, mas esse começo aqui, isso se chama escaz, que é uma espécie de raconte, né? Uma forma de você adentrar uma narrativa por meio de, assim, vou contar uma história, né? Então, assim, éramos cerca de 6 pessoas reunidas numa noite de inverno na casa de um antigo colega da universidade. Nossa conversa enveredou por Shakespeare, para seus tipos, para como eles eram profundo e verdadeiramente arrancados das próprias entranhas da essência humana. Admirávamos, sobretudo, sua verdade de vida, sua atualidade. Cada um de nós nomeou os Hamlets, os Otelos, o Falstaffs e até os Ricardos III e Macbeths, esses últimos, é verdade, apenas na medida do possível, com quem nos havia acontecido de cruzar. Mas eu, senhores, exclamou nosso anfitrião, homem já de certa idade, conheci um rei Lear. Como assim? Lhe perguntamos. Isso mesmo, querem que eu lhes conte? Tenha bondade. E nosso companheiro, sem demora, se pôs a narrar. Quer dizer, essa coisa aqui que é o escasso, né, que é a técnica narrativa de oralidade que vai permear o resto do livro, que vai colocar um ponto de vista parcial e subjetivo sobre os outros personagens, sobre os acontecidos, já é comum, assim, né, da literatura. O Tolstói faz muito isso, né? Acho que Dostoiévski fez em algum livro, não lembro agora qual que era que eu li mais recentemente, mas o Tolstói principalmente faz bastante isso, acho que cara, não vou arriscar falar qual que era. Eu ia falar o Radimura, mas pode ser que seja mentira, não vou lembrar. Mas enfim, é um recurso narrativo e a partir daí a gente conhece os personagens, tá? Essas duas filhas do gigante Karloff, né? Agora eu fiquei com esse negócio do gigante Karloff, né? Elas são filhas, assim, elas têm pretendentes, né? Maridos, enfim. Então a Ana tem um marido, que é o Sliotkin, que eu acho que é o nome dele. E a Evlampia não tem ainda um marido, mas ela tem um pretendente, que a Natália arruma para ela, que é o Ditov, alguma coisa assim. E aí acontece a clássica, o clássico movimento trágico shakespeariano, que é quando, de fato, o rapaz, o Harlov faz a partilha da propriedade dele, do espólio dele. Ele só pede para que ele fique com uma mesada para ele ser sustentado enquanto ele tem os últimos anos de vida dele. E as filhas pegam então essa propriedade e começam a tratar ele super mal, assim, né? Então o rei Lear, sendo essa grande tragédia sobre a ingratidão humana, aqui é reproduzido, só que, diferentemente do Shakespeare, aqui é reproduzido num contexto rural, num contexto de gente simples, né, do interior da Rússia, etc. Né, que daí existe a questão da cor local, do Lady Macbeth do distrito de Mtsensk, né, quer dizer, não é o rei da Escócia lá, o Macbeth, é um sujeitinho ali de uma fazenda, né, do distrito de Mtsensk, lá na puta que pariu no cu do Judas lá da Rússia. Então, isso é parte do projeto literário, daquilo que se tem como projeto literário russo, que é inclusive falar sobre o seu povo, inclusive transpor, né, os seus arquétipos da grande literatura mundial para os seus tipos russos, né? Então eu acho que a gente pega principalmente, né, sei lá, aquilo que é considerado os fundadores da literatura russa, que é o Gogol na prosa e o Pushkin na poesia, que são pessoas que desde um primeiro momento têm uma preocupação em fazer aquilo que seja uma alma, né, um espírito russo, que compreende inclusive buscar essas referências dos tipos rurais, enfim. E aqui nesse livro, a Jéssica conta também na tese dela, passa também por vários arquétipos folclóricos da Rússia, que daí ela explica melhor aqui. Acho que tem um texto de apoio aqui. Esse aqui eu não cheguei a ler, eu li mais o da tese mesmo, mas eu imagino que aqui ela fale também, né, que tem muita questão do Bogatyr, né, que é o heróizão das lendas os heróis das lendas folclóricas russas, o cara ser forte, tem a ver com a tradição medievalística da Rússia, etc. Tipo, alguns outros detalhes que pra gente aqui, que é mais um leitor assim do prazer, um leitor de relaxar para ler um bom livro, assim, legal, é interessante ler, mas não é exatamente fundamental pra gente sacar qual que é da história. Mas bom que vocês saibam disso. Então, assim, tem ele se insere dessa maneira, né, o Turgenev se insere dessa maneira numa espécie de tradição
da literatura russa, mesmo o Turgenev sendo, né, de acordo com a treta clássica que vocês conhecem, né, do Dostoiévski contra o Turgenev, mesmo ele sendo o internacionalista, né, o cara que enfim, passa muito tempo em Paris e etc. Né? Então, ele também tem essa preocupação de trazer para lá. E a literatura russa, de uma maneira geral, traz para si, né, faz os seus tipos, as suas versões. Né? Eu brinquei na live com a Raquel Toledo, e falo isso de vez em quando, assim, que eu acho que a literatura russa é meio que a Bollywood da literatura francesa. Assim, né? Os caras pegam bastante os referenciais, né, da Europa, né? Que a Rússia, os russos não se consideram europeus, né? Eles consideram a Europa Ocidental a Europa, e eles outra coisa, né? Eles se consideram orientais. E assim como a Anna Karenina é a Bovary, né? A Madame Bovary da Rússia, aqui também a gente tem um Relia da Steppe, né? Justamente. E aí quando tem essa partilha, ele começa a tratar todo mundo mal, a Evlampia, que não se casa com o pretendente, ainda por cima vira amante do marido da irmã, né? Quer dizer, começa a entrar no cunhado, daí mais uma característica shakespeariana, né? Que é essas baixarias aí de família, que é muito clássico, né? Assim, pegar o cunhado, né? Pô, tem o Hamlet, né? Do tio que conspira com a mãe para assassinar o pai, né? Aquela coisa toda. E aí, daqui pra frente é spoiler, mas assim, um spoiler bem bobo, tá? Assim, vocês podem pegar esse spoiler aqui e ler, que vocês vão se divertir da mesma forma. Né? Daí depois o gigante Ralov fica humilhado, né? Ele tá todo ali caído em desgraça e coisa do tipo, e ele resolve se revoltar, ele vai na casa dele e começa a destruir a casa dele com as próprias mãos, assim, porque o cara é tratado como um cara grandão e muito forte. E aí ele vai destruindo os telhados da casa até que uma parede cai em cima dele e ele morre. E aí é isso. E daí depois tem uma espécie de... O livro ele não é dividido em prólogo e epílogo e a parte central, ele é dividido em 31 capítulos, mas os últimos capítulos funcionam assim como se fosse um epílogo, né? Como tipo, o que aconteceu com os personagens, enfim. E aí entra a inventividade do Turgenev em cima da trama principal do Shakespeare, já no desfecho, né? A tragédia persiste, mas com elementos diferentes, né? Então é isso. Bom, o Turgenev é um cara que todo mundo sabe que é um cara apaixonado por Shakespeare, né? Não, eu falei todo mundo sabe, mas talvez as pessoas não saibam, né? Acho que é meio foda falar isso, mas assim, o Turgenev era um cara apaixonado por Shakespeare. Ele tem alguns textos e algumas conferências que ele dá falando sobre o Shakespeare. Uma que ficou muito famosa, que é o Quixote, Dom Quixote e Hamlet, né, em que ele divide os personagens da literatura, né, ou os próprios autores por extensão, entre esses dois arquétipos. Né. Então o Hamlet é aquele cara que em certa maneira se parece muito com uma das grandes criações do Turgenev para a literatura russa, né, que é o tal do homem supérfluo, quer dizer, um sujeito de muito pensamento e pouca ação, né, um cara que pensa bastante coisa, mas não faz muita coisa, não executa muita coisa da vida. E o Hamlet seria então esse personagem mais autocentrado, mais preocupado com seus dramas, com as suas paradas. E o Quixote, ao contrário, é aquele sujeito para que deve fazer parte do mundo e que deve... sei lá, tipo, tomar as dores do mundo para si, ser o herói do mundo, né? Pegar a causa coletiva para si e tal. E aqui ele coloca, então, né, a sua cor local aí em cima da obra do Shakespeare, né? Ele tem alguns elementos cômicos que são divertidos, assim, tem um sujeito que é o cunhado do Ralov, que é um cara que tem um apelido de Souvenir, que ele funciona meio como bobo da corte, assim. Então, inclusive, assim, uma das maiores adaptações do Rei Lear, na minha opinião, é o Han do Kurosawa, né? Vocês já viram lá meu vídeo de top 6 do Kurosawa. Eles têm lá o Kiyoyami também, né? Que é o bobo da corte, que fica lá dando uma tirada de onda no cara ali, e depois, né, se compadece dele de alguma forma. E tem tudo isso do ponto de vista desse narrador que, ao começo do livro, é revelado que é o anfitrião da casa, que diz que conhece lá o Rei Lear, e aí ele apresenta o Rei Lear da Steppe pra gente, né?
O que o Shakespeare, o que o Turgenev quer com isso é fazer a sua própria versão, né? É um cover quase do Turgenev, né? Tipo, o cara é meio que o postmodern jukebox do Shakespeare. Como é que é o nome daquele cara que faz essa versão acústica das músicas? É o Renato Nogueira? Como é que é? Renato não sei o que Nogueira, né? É que é foda comparar o Turgenev com esse cara, porque ele parece que eu não gosto do Turgenev, né? Renato, não sei como é que é o nome do maluco. Mas enfim, o que ele está fazendo é isso, né, cara? Ele está fazendo um movimento literário em que ele reverencia um grande autor, adapta ele para a realidade com algumas modificações que são concernentes ao projeto literário russo como um todo, né? Acho que principalmente essas referências folclóricas e a localização rural e das classes mais baixas, né? Porque a gente sabe com Gogol e Pushkin que, né, o Capote, o Camarada da Estação, enfim, a gente já falou isso no Gente Pobre, né? Mas Gente Pobre Dostoiévski também, a vida das pessoas não nobres, né, da Rússia, né? Falar que são pobres também é sacanagem, porque o cara tem propriedades, tem fazendas, mas não tem sangue, não tem título, né? Então é isso. E é isso, assim, cara. Eu gostei bastante da tradução da Jéssica. Eu acho que ela conseguiu criar saídas que essa tradução aqui não foi tão bem sucedida. Somente tem uma hora aqui que tem um jogo de palavras aqui logo no final do livro que ela consegue sair muito bem. E eu acho que é um livro que volta aqui ao catálogo para engrossar a obra do Turgenev publicada em português, que eu acho que também não é demais. Assim, acho que o Turgenev deve ser um dos caras que eu mais resenhei aqui no canal, assim, que eu lembro de cabeça. Já resenhei O Primeiro Amor, já resenhei o Diário de Homem Supérfluo, já resenhei o Rudin no blog. Cara, já resenhei algumas paradas aí, cara. O que mais que eu fiz dele? Fiz uma parada aí não faz nem muito tempo. Enfim, já resenhei umas paradas aí do Turgenev. Gosto bastante dele. Acho ele um cara que tem uma... Ele é muito tipo ourives da palavra, assim, o cara escolhe bem as palavrinhas que ele vai usar, e eu acho que uma boa tradução do Turgenev é uma tradução que valoriza isso, assim, sabe? O Turgenev é um cara que precisa ser lido palavra por palavra, assim, porque ele é muito precioso nisso, né? Pensa muito sobre o assunto. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre o Rei Lear da Steppe, né? Vamos falar aí sobre adaptações de Shakespeare, sobre Leskov, sobre Turgenev, sobre quais outras peças de Shakespeare vocês quiserem falar, tá? E é mais ou menos isso, tá bom? Galera, ajuda a gente lá no Catarse, tá massa pra caramba a campanha. Queria pedir para vocês continuarem contribuindo com a gente, cara. A gente tá ficando bem feliz aí com o resultado. A gente tá conseguindo pagar nossas contas, que tá sendo uma coisa muito gratificante, cara. Pagar um boleto com uma grana que vem do Livrada de vocês, assim, é sem preço, cara. Assim, é um negócio que faz a gente acordar cada vez mais animado e com tesão de fazer isso aqui, né? Então é muito gratificante mesmo. A gente sente o reconhecimento palpável, né? Mas e não que dinheiro seja tudo, mas assim, né, também é 99%. Se inscreva no canal, dá um joia e é isso. Um abraço. Tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not, to drink. I don't need you drunk or rest. I face for liquor in your face. Love to see you double in the two, triple O, dribble all up on it.